Então, a infertilidade inexplicada, ela é um diagnóstico muito frustrante. Por quê? Porque você simplesmente não consegue engravidar, mas não sabe por quê. Mas também é um diagnóstico muito comum, infelizmente. Aproximadamente 1 em cada 4 casais com problemas de infertilidade recebem o diagnóstico, entre aspas, né, de infertilidade inexplicável. E a infertilidade inexplicável, ela não significa que você não tenha opções, muito pelo contrário, né? E que não exista uma causa. Há sempre uma razão para tudo e também, obviamente, você pode ter esperanças porque em algum momento isso vai ser encontrado ou, principalmente aí com os tratamentos naturais, a gente consegue acertar o ponto-chave da coisa porque a gente trata a saúde de uma forma geral, trata o seu corpo como um todo. Então, existem alguns pontos importantes que eu quero levantar com vocês hoje, como, por exemplo, o fato da idade, né? Então, dependendo da idade e há quanto tempo você está tentando, as chances de engravidar sozinha podem ser maiores para a maioria dos diagnósticos de infertilidade. Eu vivo falando isso para vocês, do que através de FIV, tá? Mulheres mais maduras, mulheres com mais de 35, mais de 40 anos, têm mais possibilidades de engravidar de forma natural do que com seus próprios óvulos, tá? Do que através de uma FIV, de uma reprodução assistida. Um estudo de 2012, com pouco mais de 1.300 mulheres com infertilidade, em idades entre 28 e 36 anos, mulheres jovens, descobriu que 43% daquelas que nunca receberam tratamento de fertilidade acabaram engravidando e dando à luz a bebês saudáveis. Então, isso significa o quê? Significa possíveis explicações para o que até então era inexplicável, certo? Mas fica uma dúvida, né? Sua infertilidade ela é realmente inexplicável? Realmente não tem causa? A infertilidade inexplicável ela é um diagnóstico bastante controverso e que gera muito conflito no meio médico. Por definição, é um diagnóstico, na verdade, de eliminação. Seu médico determinou que você não tem esse ou aquele problema, né? Então, por exemplo, ele começa uma investigação para endometriose não é. Para SOP não é. Baixa reserva ovariana não é. E por aí ele vai por eliminação. No entanto, você ainda assim não consegue engravidar. Então, enquanto um médico pode diagnosticar o seu caso como inexplicável, outro especialista em fertilidade pode dizer que você não foi totalmente avaliado. Quem nunca passou por isso? Foi no médico e falou, não, tá faltando exame aqui, vamos pedir mais. Isso acontece com muita frequência, até porque cada médico pode ter a sua própria conduta pessoal. Assim como nós, terapeutas naturalistas, naturopatas, homeopatas, ginecologistas naturais, cada um tem uma linha de trabalho e consegue enxergar o todo numa visão diferente. Então, muitas vezes, se você não obteve o resultado que você esperava, o tratamento que você esperava, o diagnóstico que você esperava, pedir uma segunda, uma terceira opinião é sempre muito importante. A infertilidade inexplicável, ela só pode ser verdadeiramente diagnosticada após uma avaliação completa de fertilidade do parceiro e, obviamente, de você também. Um diagnóstico de infertilidade inexplicável, ele pode ser justificado de algumas formas, tá? Então, por exemplo, não há problemas sérios de fertilidade uterina. Então, foi avaliado lá através de uma esteroscopia, o teu útero ele não tem anomalias, o seu endométrio tá ok, tá tudo ok. Então, não há problemas sérios com o seu útero. Você tá ovulando direitinho, suas trompas elas estão abertas, saudáveis, tem passagem, elas estão se movimentando adequadamente. A sua reserva ovariana tá boa, né? Você vai avaliar isso com exames de sangue, contagem de folículos antrais, enfim. Quando a gente fala do parceiro, a análise do sêmen do seu parceiro é normal, incluindo contagem total, movimento do esperma e forma do esperma, que também é muito importante. Se algum dos itens acima não foi avaliado, um diagnóstico de infertilidade inexplicada pode ser prematuro. Olha aí. Alguns também podem argumentar que uma laparoscopia
pode ser necessária para descartar, por exemplo, endometriose. A endometriose, ela não pode ser só diagnosticada com exames de sangue ou ultrassonografia. No exame de sangue, quando a gente vê um CA 125 alterado, suspeita-se que pode haver uma endometriose. Mas pode ser um positivo também para miomas, por exemplo, né? Então, fazer exames mais completos é sim necessário para o diagnóstico de endometriose. Dito isso, a menos que você esteja passando por menstruação muito dolorosa, ou dor durante a evacuação, durante seu período menstrual, evacuação com sangue durante a menstruação, né? Dor na relação, seu médico pode não considerar o risco da laparoscopia cirúrgica valer a pena para fazer um diagnóstico, certo? Então, são detalhes que muitas vezes são bem complicados.